Você quer saber por que ele sumiu? Porque ele te ignora, como se você nunca tivesse existido. Não pula esse vídeo. O que você vai ouvir agora vai mexer com o cérebro dele, e com o seu também. Eu sou a Cami, e vou te provar que todo o desprezo dele vai virar uma chave do encanto na sua vida. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Aquele que te ignora vai ficar nos seus pés. Você pode até achar que ele te esqueceu. Pode ter certeza de que ele seguiu em frente, que não pensa mais em você, que tudo acabou. Mas o que vou te mostrar aqui não é um truque barato, não é manipulação, nem jogo infantil. É psicologia aplicada. E funciona. Existem gatilhos emocionais tão profundos no cérebro de um homem, que quando ativados do jeito certo, despertam nele o desejo de correr atrás, de insistir, de se fazer presente, mesmo depois de ter sumido, ignorado ou dito que não queria mais nada com você. E o mais surpreendente, tudo começa com uma atitude específica, que a maioria das mulheres nunca ousa tomar, porque parece contraintuitivo. Parece que você vai perdê-lo de vez. Mas na verdade, é essa atitude que vira chave na mente dele. Essa técnica já foi testada por milhares de mulheres no mundo inteiro. E um caso famoso aconteceu com uma brasileira de São Paulo, que, após aplicar essa estratégia, viu seu ex mandar mais de 20 mensagens em menos de 48 horas. Detalhe: ele estava há 2 meses ignorando ela completamente. Prepare-se, porque hoje você vai entender exatamente por que ele volta desesperado, e como fazer isso com inteligência. E antes de te mostrar exatamente o que fazer, eu preciso te pedir algo simples, mas muito importante. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E eu vou te explicar por quê. Esse tipo de conteúdo não é só sobre relacionamento. É sobre resgate da sua autoestima. É sobre parar de correr atrás de quem não te valoriza e começar a se tornar a mulher que é naturalmente desejada. Aqui, você não vai encontrar frases genéricas, nem dicas recicladas. Aqui é onde o jogo vira. Cada vídeo é uma peça do quebra-cabeça emocional que vai te libertar dessa montanha-russa de incertezas, dúvidas, carência e confusão. Então, se você já sofreu em silêncio, já se humilhou por respostas, ou já se sentiu invisível, você está no lugar certo. Agora sim, vamos entender de vez por que os homens se afastam, e como isso pode virar a seu favor. A maior dor das mulheres que me procuram não é a rejeição, é a confusão. Elas perguntam, mas por quê? Eu fui incrível para ele. Fiz tudo certo. Estava sempre disponível, presente, carinhosa. E mesmo assim, ele esfriou. E aqui está o primeiro ponto que você precisa entender sobre o comportamento masculino. O desejo de um homem não sobrevive ao excesso de previsibilidade. Por mais injusto que pareça, quando uma mulher está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre correndo atrás, o cérebro dele interpreta isso como algo garantido e, portanto, sem valor de conquista. Homens são biologicamente programados para perseguir. É instintivo. Desde os tempos mais primitivos, o homem que conquistava o inalcançável se destacava. E embora estejamos em 2025, o cérebro emocional deles ainda funciona assim. Existem estudos sobre o efeito escassez que mostram como aquilo que parece raro ou em risco de ser perdido imediatamente se torna mais valioso. Um desses estudos foi publicado no Journal of Consumer Research, onde os participantes avaliavam produtos de mesmo valor. Os produtos com estoque limitado sempre foram percebidos como mais desejáveis. Agora troque produto por atenção feminina e entenda o impacto. Mas veja, isso não é sobre jogar. É sobre entender que quando você se entrega inteira a alguém que ainda está indeciso sobre você, você entrega o final da história antes mesmo dele querer começar a ler. E aí, ele se desinteressa. E quando ele se desinteressa, ele se afasta. Mas e se você aprendesse a inverter esse processo? E se você pudesse fazer ele sentir medo de te perder, antes mesmo de ter certeza que te ganhou? É sobre isso que vamos falar agora. Agora que você entende por que os homens se afastam, chegou a hora de revelar a atitude que vira o jogo completamente. E essa atitude pode ser resumida em uma palavra: ausência. Mas atenção, não é sumir por drama, por vingança ou por birra emocional. É sumir com inteligência emocional. É o chamado silêncio estratégico. Quando uma mulher desaparece de forma emocional, sem avisar, sem cobrar, sem reclamar,
Ela ativa no cérebro masculino uma série de gatilhos que envolvem incerteza, dúvida, perda de controle e resgate de memória afetiva. Veja este exemplo real. Bruna, 31 anos, enfermeira de Curitiba. Ela namorava há 8 meses e o parceiro começou a se afastar, ficar frio e dizer que precisava de um tempo. Ela, em vez de implorar, mandou uma mensagem curta. Tudo bem. Cuide de você. Vou focar em mim agora. E simplesmente sumiu. Durante 9 dias, silêncio total. Nada de stories, nada de likes, nada de mensagens passivas-agressivas. Apenas presença zero. No 10º dia, ele mandou: Você tá bem? Eu não consigo parar de pensar em você. O que aconteceu? Bruna saiu da posição de mulher garantida e passou a ser um mistério de novo. E o mistério é combustível para o desejo masculino. Esse comportamento aciona o chamado efeito Zeigarnik, estudado pela psicóloga soviética Bluma Zeigarnik. Tarefas inacabadas geram mais atenção e ansiedade do que as concluídas. Quando a mulher desaparece sem uma conversa definitiva, o homem sente que não tem o controle do fim. E isso faz procurar por uma conclusão, ou seja, por você. A ausência estratégica comunica força, independência e valor. Ela diz: Eu não preciso de você para estar bem. Mas você pode sentir minha falta se quiser. Agora, para provar que isso realmente funciona, deixa eu te contar uma história real que viralizou nas redes sociais. Essa história aconteceu em 2023 e viralizou em fóruns de comportamento feminino e páginas de conselhos amorosos. Ela é real e poderia muito bem ser a sua. Letícia, 28 anos, analista de marketing, namorava há mais de um ano com Lucas, um personal trainer. Tudo ia bem. Até que, do nada, ele começou a ficar distante. As mensagens ficaram espaçadas, os encontros rarearam, e quando ela perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu: Acho que precisamos de um tempo. Não tô mais me sentindo da mesma forma. A maioria das mulheres nesse momento se desesperaria. Mas Letícia fez o oposto. Ela respirou fundo e disse: Se você precisa de espaço, tudo bem. Desejo que fique bem. E desapareceu. Silêncio total. Nenhuma curtida. Nenhuma indireta. Nada. 7 dias depois, ele mandou uma mensagem: Você realmente sumiu, né? Mais 2 dias se passaram. Você está com alguém? No 10º dia, ele ligou 3 vezes seguidas e escreveu: Não consigo parar de pensar em você. Sinto sua falta. Letícia não fez isso para provocar. Ela fez para se proteger, para sair da posição de quem implora. E isso ressignificou o valor dela na mente dele. Quando ela sumiu com dignidade, Lucas sentiu o impacto da ausência. Hoje eles estão juntos novamente, mas Letícia voltou com regras claras e amor próprio inegociável. Essa história mostra que quem sai da zona de carência emocional e entra na zona de valor, muda a percepção de quem antes te via como garantida. Mas atenção, existe um erro gravíssimo que pode anular todo esse efeito, e você pode estar cometendo ele agora mesmo. Você pode ter feito tudo certo, se afastou, manteve o silêncio, focou em você. Mas um único deslize pode jogar tudo por água abaixo. E o mais triste, esse erro é extremamente comum. Sabe qual é? Dedo indicador apontando para a direita reagir quando ele reaparece, como se nada tivesse acontecido. É mandar um oi sumido, assim que ele curte seu story. É responder rápido, com coração no olho, como se você tivesse esperado por aquele momento desde o início. É demonstrar carência no primeiro sinal de atenção. Esse comportamento transmite exatamente o que você vinha tentando apagar. A imagem de que ele ainda tem controle total sobre você. Veja o que aconteceu com a Patrícia, de Fortaleza. Ela fez tudo certinho, silêncio absoluto por 10 dias. Ele reapareceu, e no primeiro "e aí, sumida?", ela respondeu em segundos: Nossa, que saudade! Pensei em você todos os dias. Resultado: ele sumiu de novo. Porque o jogo psicológico só funciona quando você mantém a nova versão de si mesma, mesmo diante do retorno dele. Você não pode apagar o impacto da sua ausência com uma presença imediata e carente. Além disso, tem outros erros silenciosos. Stalkear ele em todas as redes.
Postar frases indiretas esperando que ele veja. Mandar mensagens disfarçadas de desabafo. Ficar monitorando se ele está online. Tudo isso denuncia que você ainda está presa emocionalmente. Lembre-se, o silêncio estratégico só funciona quando é sustentado pela força emocional verdadeira. Não é sobre fazer falta. É sobre mostrar que você não está mais onde ele te deixou. Chegou o momento de encerrar, mas, mais do que isso, é hora de marcar o início de uma nova fase para você. Porque o mais importante aqui nunca foi sobre ele. Foi sobre você lembrar do seu valor. Foi sobre tirar a sua autoestima do chão e colocar no pedestal onde sempre deveria estar. Você não precisa se humilhar por atenção. Não precisa implorar por mensagens. Não precisa dormir com o celular na mão, esperando que alguém te valide. Você precisa entender que quando você muda a forma como se enxerga, o mundo inteiro muda a forma como te trata. E essa ausência que você aprendeu aqui não é para manipular. É para se proteger. É para mostrar que você tem coragem de sair de cena quando não está sendo valorizada. E isso, minha amiga, é mais sedutor do que qualquer frase decorada. A partir de agora, guarde essa frase com você, escreva onde puder, repita até virar verdade. Eu sou o desejo que ele ainda não entendeu. Repita. Eu sou o desejo que ele ainda não entendeu. Eu sou o desejo que ele ainda não entendeu. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você só precisa se tornar tão forte emocionalmente, tão segura de si, que quem tiver o privilégio de estar ao seu lado vai se sentir grato por isso, e não confuso. E se ele voltar, tudo bem. Mas quem decide se ele fica? Agora é você. Agora, me conta nos comentários. Você já tentou o silêncio emocional? Você já sumiu e ele correu atrás? Compartilhe aqui sua experiência. Eu leio todas. E no próximo vídeo, eu vou te revelar exatamente o que responder quando ele reaparecer. Porque tem uma frase, uma única frase, que pode deixar ele ainda mais viciado, ou fazer ele sumir de vez. E você precisa saber qual é. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outra mulher que está sofrendo calada. Ela merece saber disso. E você? Você merece o mundo.